Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 461 é a geração nova, a Gênesis capítulo 18. Então nós já estamos praticamente encerrando a Gênesis 477, onde aqui a nossa Gênesis ela vai até 480. Então, Kardec continua dizendo assim: muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea, muito menos se trata de uma nova geração corpórea do que uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, nesse sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade, que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Aqueles sem compreensão, sem entendimento, acharam por bem modificar essa passagem de Jesus. Digo-vos em verdade que essa geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Essa mudança, essa geração nova, essa transformação aqui na Terra, a vinda desses seres para cá, mais evoluído, a ida embora para outros planetas mais primitivos, desses desertores, desses baderneiros. Aí as pessoas podem dizer assim, mas isso não faz parte da justiça divina, mandar para outros planetas esses desertores, esses transgressores das leis de Deus? Que Deus é esse? Ora, esse é o Deus da inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Esse é o Deus disciplina. Esse é o Deus misericordioso. Esse é o Deus amor. E não o Deus de Dante, carente, pobre, sanguinolento, assassino. Deus mitológico, Deus de Adão e Eva, Deus da maçã, Deus de Noé, Deus que cria a alma no momento que nasce a criança e a mata no momento que ela morre. Ou manda uns para o céu e outros para o inferno sem o direito de se redimir. Que Deus é esse? Esse que é um Deus monstro, que não dá ao teu filho a oportunidade de se redimir? Que Deus é esse carente de dízimo, de dinheiro, de tronos ornamentados de tesouro? Que Deus é esse? Que Deus é esse chafurdado dentro das igrejas e das basílicas? Que Deus é esse que se preocupa apenas em conceder aos teus filhos prosperidades materiais? Casas, mansões, empresas, iates, carro do ano, conta bancária no exterior, tudo perecível. Que Deus pobre de
bom senso e de raciocínio é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que transformou Noé, entre aspas, que Noé é mitologia. Que Deus é esse que transformou Noé em um assassino? Noé e tua família? Que Deus é esse? Que Deus é esse que permitiu que essa mentira, durante séculos e séculos, sustentasse a humanidade através de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, e milhões milhares, vamos dizer assim, para ficar mais simples, milhares de seres foram salvos, mas milhares de seres ele depois fecha o mar e mata todo mundo? Que Deus é esse? Que lança pragas sobre a humanidade? Pestes, pandemias? Que Deus é esse? Esse que é o Deus monstro. E não Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Esse Deus, inteligência suprema, causa de todas as coisas, é o Deus justiça, amor, solidariedade, misericordioso. Esse sim, detentores de leis imutáveis. Até porque tudo numa ordem, numa disciplina, como aqui na Terra, uma faculdade, quando 2, 3 alunos baderneiros em uma sala de aula, vem lá o diretor e tira aqueles 2, 3 daquela sala de aula para não atrapalhar aquele restante que quer estudar, mandando-os para uma sala de aula distante dali e rebaixando-os de cargo para que eles aprendam a valorizar, reconquistando novamente o direito, retornando àquela sala de aula. Igual aqueles que cometem crimes aqui na Terra são julgados, trancafiados pela justiça da Terra, e durante aquele período presos, mas cumpriu a pena, se redimiu, a justiça os coloca novamente em meio à sociedade. Isso é direito, isso é lei imutável de Deus. Da mesma forma, nós temos que pensar no universo como numa faculdade. O universo é uma faculdade. Cada planeta é uma sala de aula. Se nós pensarmos dessa forma, veremos o quanto Deus é misericordioso. E que de Dante ele não tem nada. A inteligência suprema de Dante não tem nada. É muito diferente. Ele é muito misericordioso, é muito bondoso. Então, se nós pararmos para observar
Se nós procurarmos entender o universo como uma faculdade, os universos, todas as dimensões, se nós procurarmos enxergar todos os planetas como sendo uma sala de aula, compreenderemos os desígnios de Deus. Porque infringir os desígnios de Deus ali naquele planeta é degradado para um outro planeta mais primitivo, quer dizer, é degradado para uma outra sala de aula mais primitiva, que fez jus merecer. Não que Deus quis mandá-los para planetas mais inferiores, mas que fizeram por onde. Não que o diretor de uma faculdade deseja mandar aqueles 2, 3 alunos para uma sala, né, mais de grau mais inferior, rebaixando-os de posto, mas eles fizeram por onde? Então é preciso fazer valer-se a disciplina, o respeito uns para com os outros. Deixa de existir a justiça divina a partir do momento que a justiça divina permite que aqueles baderneiros ali continuem atrapalhando aqueles que desejam, de certa forma, aprender, a se instruir, a se evangelizar, a se melhorar. Então, está aí a injustiça, se Deus permitisse isso. Mas a partir do momento que Deus não permite, é porque Ele é misericordioso para com todos. Cada um colhe de acordo com o que planta, não é verdade? Depende exclusivamente de cada um de nós, gente. A doutrina dos Espíritos nos esclarece isso com uma facilidade tão grande. Tanto é que você percebe, você pode analisar conforme esmiuçamos de uma forma assim tão clara e tão objetiva, tão lógica, tão prudente. E nós, com todo respeito, eu principalmente, reconhecedor que sou, que sou um zero à esquerda. Agora imagine, eu que sou um zero à esquerda, possuo essa forma de compreensão, de raciocínio, de bom senso, de acordo com as lógicas de Deus. Imagine esses que já deixaram de ser zero à esquerda e que já se transformaram em números do lado direito. Quanto maravilhoso, não é, ouvir uma pessoa dessa do lado direito. Nós aprendemos muito mais proveitoso. Mas é assim mesmo. Cada um tem que procurar
dá o que tem. Semear as sementinhas que tem. E eu, por enquanto, na condição de 0 à esquerda, essas sementinhas são as que eu possuo. Existem outros com sementes melhores? Sim. Vamos rogar a Deus e Jesus para que todo mundo acorde a tempo, para que possamos aqui permanecermos pelo menos mais uns 50 mil anos, 100 mil anos, 200 milhões de anos. Não é verdade? E assim, olha só para você ver. Digo-vos em verdade que essa geração não passará sem que esses fatos tenham ocorrido. É o que nós estávamos dizendo. Muitas pessoas, muitas religiões, muitas teologias, né? Chegaram ao ponto de pregar-se de que 1000 anos passará, mas 2000 não passará. E com isso, eles imaginavam que seria o fim do mundo. E quantas mil pessoas não se suicidaram antes de tudo isso?